Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e esse é o podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal tratando sobre educação, produzido aqui direto de Brasília. E, como você sabe, o podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria em educação e comunicação, e que só é possível porque nós podemos contar com parceiros que fazem, então, com que esse nosso trabalho aqui aconteça. Lembro do Simpro, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Lembro também do ATENS, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Temos o apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada, da Educação. Temos também o apoio da Clínica Saberes Neuropsico e ainda o apoio do PROIFES Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Um nome grande, mas importante registrar aqui, sobretudo para você também que nos acompanha aí pelo áudio, né? No Spotify, o nosso podcast Educação em Destaque. E aí eu vou te pedir já uma coisa que a gente costuma pedir aqui no início dos programas. Se você está chegando por aqui e não é inscrito ou inscrita no canal, faz isso agora, é de graça, é super fácil. Você se inscreve, aciona esse sininho aí do lado e assim você vai ser informado sempre que a gente subir um conteúdo novo por aqui. O que a gente faz sempre às sextas-feiras ao meio-dia. E aí, ao final dessa conversa, que certamente você vai gostar muito, eu vou pedir que você compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, sobretudo nos grupos de WhatsApp. Assim, muito mais gente vai poder ter acesso a essa informação, a esse conteúdo, que, como eu disse, certamente você vai gostar muito. Então é isso, vamos começar a nossa conversa, que hoje é muito especial. Tem uma convidada que está vindo pela segunda vez ao podcast, é a professora Berenice Dark, exatamente esse é o nome da nossa professora. Ela é secretária da Mulher da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também secretária da Mulher no SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública aqui do Distrito Federal. E na nossa conversa de hoje a gente vai tratar de vários assuntos, mas a gente vai aprofundar mesmo um assunto que está na ordem do dia aí, e que é muito importante, sobretudo, para as mulheres, mas é claro que é uma questão que diz respeito a toda a sociedade. Então, Berenice, seja muito bem-vinda. Obrigado pela presença mais uma vez. Que bom te receber aqui de novo. Obrigada. Primeiro, agradecer o convite, dizer que é sempre um prazer vir aqui estar com você, discutir os temas da educação, que são tão caros para nós, da educação. O Simpro agradece muito o convite, a CNTE também. E estamos aqui à disposição para a gente bater esse papo, que sempre é uma conversa que chega a todos e todas, chega longe, porque é um programa que hoje é muito ouvido, muito clicado, e que a gente vai ter acesso certamente aí nas nossas redes do Simpro e também nas redes da CNTE. Então, um prazer estar aqui novamente. É isso aí. Então, muito obrigado mais uma vez aí pela presença, pela volta aqui no programa. Bom, e como eu falei, a gente vai tratar de várias questões, mas uma que está na ordem do dia aí é a organização da Marcha das Mulheres Negras que vai acontecer. É a segunda Marcha Nacional das Mulheres Negras que vai acontecer aqui em Brasília no próximo dia 25 de novembro. A gente está gravando esse programa hoje, dia 5, portanto, daqui a 20 dias, a grande marcha das mulheres negras aqui em Brasília. E você está à frente pela CNTE, coordenando esse processo, então conta tudo para quem está nos acompanhando. Como a gente sabe, a marcha primeira aconteceu em 2015, Então, 10 anos depois, a gente está indo aí para a segunda marcha. Como é que está a preparação? Qual a expectativa de vocês? Fala sobre tudo isso aí para a gente. Então, a Marcha das Mulheres Negras é uma marcha que tem um potencial muito grande de impulsionar a discussão sobre a questão das mulheres e com recorte das mulheres negras. Então, a marcha de 2015, ela acontece num momento, inclusive, difícil, em que a gente estava aí no processo de impeachment, A gente fez a marcha num processo de construção e ainda em momento democrático no Brasil, e a gente, quando fez a marcha em 2015, já passando por um processo de desgaste com a democracia, Uma mulher presidenta, que é impeachmentada, e a gente, nesse processo de resistência, constrói uma grande marcha. A marcha é esse contexto, é de dizer para o país, um país, inclusive, onde a maioria da população é de mulheres, e dessa maioria, a maioria também de mulheres negras. Então, é importante que a gente, nessa discussão toda das conquistas e valorização dos nossos espaços, a gente tenha uma marcha das mulheres, e uma marcha das mulheres negras. Quando a gente tem qualquer processo
de falta de democracia, de avanço do conservadorismo, a gente tem uma parte da população que sofre mais, que são as mulheres. E dessa população, as mulheres negras sofrem muito mais. A pandemia trouxe para a gente um recorte muito importante disso, né? O maior desemprego, maior empobrecimento, sempre colocada sobre a perspectiva das mulheres negras. Então, era importante que a gente desse também uma resposta depois de 10 anos, né? E a gente volta no momento em que a democracia está pulsando no Brasil, em que a gente quer consolidar essa democracia. Então, a gente traz de volta a Marcha das Mulheres Negras 10 anos depois, onde a gente faz um olhar para trás. A gente observa também que a gente teve avanço do empobrecimento das mulheres, a gente passou um tempo de conservadorismo muito grande, uma crise com a democracia. Então, avançou-se o desemprego, avançou-se a pobreza, avançou-se questões que a gente já tinha vencido, né? Então, essa marcha ela tem muito o que dizer, muitas bandeiras para erguer, né? Então, a gente quer fazer isso aqui em Brasília, no dia 25, a partir das 8 horas, 8h30, no Museu Nacional, é a saída da marcha, e a gente quer fazer atividades inúmeras para dialogar com a população a importância de fazer esse recorte e esse olhar sobre as mulheres negras, né? A gente se organiza, se movimenta nas várias ações, vários movimentos feministas, vários movimentos de mulheres estão organizados, não é um movimento da mulher negra, mas é um movimento de vários movimentos organizados, que traz, é claro, como figura central a mulher negra, né? Mas que traz também um recorte das nossas lutas, todas das mulheres, dos movimentos que tem feministas e movimentos negros pelo Brasil. Então, isso é uma concentração desses movimentos para dizer para o Brasil, para dizer para a população que as mulheres negras estão com a sua agenda colocada, a sua agenda posta e que quer discutir com a comunidade, quer discutir com o país, quer discutir com o DF. Então, um pouco isso a marcha. Tá, então, se passaram 10 anos, de 2015 para cá, e como você falou, esse registro é importante. A gente teve o impeachment da primeira mulher presidenta do país. Na sequência, a gente teve ali em 2018 a eleição de um governo com características autoritárias, pouco democráticas, como sabemos todos. E em 2020 a gente teve o advento ali da pandemia, que evidentemente foi alguma coisa que impactou muito o mundo inteiro. O Brasil não foi diferente. E a população mais pobre é a que sofre mais. Aqui no Brasil, a gente teve mais de 700 mil mortes reconhecidas. A gente sabe que esse número pode ser, inclusive, superior. Quem morreu mais são os mais pobres. Evidentemente que ali a gente tem um contingente muito grande de mulheres e mulheres negras, né? Como é que vocês pretendem apresentar esse cenário nessa marcha? Vocês estão construindo algum documento a ser entregue ao governo, ao Congresso, ao Judiciário, enfim... O que vocês pretendem fazer com esse cenário desenhado aí dos últimos 10 anos? Então, como eu estava dizendo, a marcha ela é uma organização de vários movimentos, né? Então, a gente, é óbvio que tem, sim, uma pretensão de que a gente, inclusive, seja recebido para as autoridades nacionais, pelo governo do Brasil, né? Que a gente tenha documentos para entregar, e, sobretudo, com uma pauta que dá conta do que nós trazemos como lema, né, que é exatamente reparação e bem viver. Né? As mulheres negras, nesse processo de construção da marcha, a gente pensou muito nessa perspectiva de como trazer o reconhecimento da cultura negra, da cultura afro-brasileira, e como a gente pode trazer isso para dialogar com o governo federal, para dialogar com as autoridades. Nós temos hoje... E você fala bem, a gente tem a conquista de um governo democrático e popular em 22, mas a gente tem ainda um Congresso Nacional extremamente perverso com as lutas e as políticas públicas, principalmente voltadas para as mulheres. Né? A gente está vendo as pautas do Congresso hoje, elas são todas contra a população, principalmente a população trabalhadora e a população que mais precisa do Estado. Né? Então, nessa perspectiva, a gente vai trazer um documento, sim. Nós vamos trazer as reivindicações das mulheres, essa ideia de construir a marcha pelo Brasil, de fazer os comitês debaterem as temáticas de cada região, de cada espaço e de cada movimento, e fazer isso, trazer isso para a marcha como como um movimento importante das nossas lutas, das nossas disputas, né? Porque isso também é importante. Nós temos disputas com esse Congresso, temos disputa com a política conservadora que nós vivemos nos últimos tempos, e essa disputa ela vai ser colocada e vai ser publicizada com um documento.
né? E é importante dizer que isso é para fortalecer, inclusive, o que nós temos no país, que é uma maioria de mulheres, como eu já coloquei aqui no início, e a maioria das mulheres negras, né? Que é ela que mais sofre quando a gente tem crises e como a gente tem uma crise, como a gente teve nos últimos tempos no Brasil, né, de conservadorismo, de política da extrema-direita, né, do fascismo colocado no país. E as mulheres negras sofreram muito nesse processo. Então, construir essa marcha é uma grande vitória, né, no momento em que a gente traz de volta essa nossa esperança de que a democracia continue vencendo neste país. Berenice, tem umas questões que estão também na ordem do dia que eu acho importante a gente trabalhar aqui, de desenvolver um pouco, porque tudo corrobora essa discussão maior relacionada à marcha. Nós estamos gravando esse programa hoje no dia 5 de novembro. Na semana que vem começa oficialmente a COP30 lá em Belém do Pará. A gente sabe, na região norte, portanto, uma região com forte predominância da população negra, e sobretudo de mulheres negras ali em diferentes condições, quilombolas, ribeirinhas, enfim. Como é que vocês, a organização da marcha, participa ou não participa da organização desse evento, que é da ONU, a gente sabe, mas que o governo brasileiro recepcionou aqui, que vai acontecer em Belém, essa região com as características que eu descrevi aqui antes? Então, na verdade, a COP30, acho que para a gente, para o Brasil, é uma conquista trazer uma COP30 para cá, para o nosso país, onde a gente vai dialogar sobre tantas questões que são importantes para a vida das pessoas no mundo inteiro. Mas é óbvio que a gente também tem as adversidades do movimento como a COP30, né? A gente tem observado e olhado a perspectiva de chegada à COP30, ela tem sido extremamente difícil para os movimentos sociais, para os movimentos de mulheres, e não é diferente para a gente em relação à questão, imagina, né? Se eu disse aqui, as mulheres pretas são as mulheres que mais sofrem com endividamento, com pobreza, com acesso aos serviços públicos, você imagina o acesso à COP30, que hoje tem sido, acho que o grande debate feito, e a grande crítica tem sido feita, é como chegar à COP30, né? Nós queríamos muito que a COP30 fosse um espaço mais democrático e mais fácil de chegar. Então, se há dificuldade de financiamento para chegar à COP30, para as mulheres pretas, para o movimento negro, é muito mais difícil, né? Então, assim, a participação vai ser muito menor do que pretendíamos, é óbvio. É óbvio também que a gente queria que o Brasil conseguisse mostrar sua cara na COP30 para fazer esse diálogo que é tão pertinente e tão importante, que é para o próximo tempo, para os próximos tempos, né, do mundo inteiro, para a conservação, ambiente, enfim, e como viver e o bem viver das pessoas. E a gente sabe que nós não vamos ter as condições de chegar lá. Os movimentos organizados, movimentos negros, a gente não vai ter condição de chegar à COP30 pelos motivos que várias organizações não chegarão, né? Uma questão de financiamento. E ficou tudo muito mais caro para se participar da COP30. Eu acho que esse olhar, esse recorte para as próximas COPs, a gente vai ter que olhar com cuidado, porque se é importante que se chegue todo o movimento organizado, a COP, que se debata os temas que realmente atingem a população, e a população, você já fez um recorte bem importante, por que é no Pará, né? E qual é a população que está no Pará hoje que mais precisa desse olhar, é a população que não vai ter a entrada na COP30. Então, é importante fazer essa crítica, é importante dizer que a COP é um processo, um espaço. É importante ter vindo para o Brasil, importante ter estruturado e organizado pelo Brasil, mas se quem precisava dialogar e chegar, e para quem deve ser feita essa política, não vai chegar ao debate da COP30. Ela não vai ser tão democrática assim como nós esperávamos que fosse, né? Que a gente pudesse ter mais possibilidade de chegar. Então, virou-se um movimento muito forte do capital em cima da discussão que a gente tem colocado da COP30. E a gente olha, quando a gente olha para o que a gente vivenciou nos últimos 4 anos, numa perspectiva de quem comandou o país, os grandes negócios do agro vão continuar comandando aí o espaço da COP30. E aí a gente, do movimento social, vai ter muita dificuldade de chegar, né? Muita dificuldade. Berenice, essa observação que você faz, eu acho ela muito pertinente. É importante que a gente faça esse registro, porque, como a gente sabe, quem mantém a floresta em pé, e a COP discute isso, o que evidentemente vai levar a que a gente tenha o bem viver, não é? Que é um dos lemas da marcha, exatamente a população que vive ali, a população negra, as mulheres na sua maioria, e que infelizmente não terão o espaço que merecem, né?
nas discussões ali desse grande evento, infelizmente. Eu acho que esse teu registro é muito válido e eu reforço ele aqui. Uma outra questão, Berenice, que eu acho que vale a pena a gente tratar aqui, e tratando também na questão do bem viver, diz respeito à violência, e que virou um assunto agora. Parece que não existia o problema antes, a gente sabe que ele existe desde sempre, mas na semana passada, por conta daquela situação lá no Rio de Janeiro, aquela operação que resultou em mais de 120 pessoas mortas ali, inclusive agente de segurança e tudo mais. Esse assunto entrou na ordem do dia, e a gente sabe que a população que foi assassinada ali é a população preta e a população pobre. A gente não está entrando aqui no mérito se eram criminosos ou não, mas o fato é que aquela população tem cor, não é? E tem, e do ponto de vista social também tem uma categoria ali. Como é que na marcha a Organização de Mulheres discute essa questão de segurança pública? Então, esse é um debate que, como diz você, não é novo, né? A violência e a morte da juventude, o desaparecimento da juventude negra, ele é um debate que é acumulado, né? A gente, por muito tempo, a gente faz essa denúncia de cada vez mais mães pretas perdem seus filhos, né? Perdem seus filhos para a polícia, perdem seus filhos para o tráfico. A polícia que também é preta, né? Que também é preta. E que deve ser um debate fundamental dos governos, né? Não é um debate das mães que perderam, não é o debate da polícia. É um debate que deveria ser um debate de governo, um debate nacional, em que pensassem medidas de como evitar que uma mãe sofresse. Porque eles são mães que sofrem, né? Que perdem seus filhos para o tráfico, que perdem seus filhos para a violência, que perdem, sobretudo, para a polícia. E a forma, muitas vezes, como diz você, a gente não vai aqui dizer que tipo de pessoas morreram, mas há outras formas de evitar aquela violência que teve, aquela chacina, né? Eu fiquei emocionada, porque acho que quando a gente vê mães com depoimentos tão fortes, e acho que todo mundo deveria olhar os depoimentos das mães, tão fortes como teve do Rio de Janeiro, a gente percebe que ainda, para nós, esse processo parece que só se deu no Rio. Mas a gente sabe que São Paulo é assim, que Brasília a gente tem cada vez mais a juventude negra desaparecendo, ou sendo assassinada, ou sendo morta, exatamente nesse contexto da marginalização, né? Dizer, bom, é mais um preto bandido que vai ser morto. Mas, na verdade, muitas vezes é um jovem que está vindo para a escola, né? Uma criança preta que estava indo para a escola no Rio de Janeiro, que a gente já viu, quantas vezes a gente já viu crianças das balas perdidas, né? Então, assim, este é um processo que deve ser dialogado e construído, e está sendo construído na nossa pauta. Tem uma pauta muito forte para a Marcha das Mulheres Negras, porque nós temos mães que dialogam sobre a perspectiva de como manter o seu filho negro no espaço de inclusão, né? Que deveria ser a nossa escola, que deveria ser o nosso processo de construção de cultura, né, do hip hop, que é tão marginalizado, né, do rap. Então, enfim, todos esses movimentos, as mães negras, as mulheres negras estão muito atentas para isso. Então, é pauta importante nossa. Porque não é a chacina do Rio de Janeiro que é o primeiro movimento que acontece, né? A gente sabe muito perto aqui de Brasília, muito nas nossas cidades, nossos bairros mais periféricos, a quantidade da juventude negra que não chega aos 18 anos. Né, que não chega aos 20 anos, porque é assassinado antes pela polícia, pelo tráfico. Quantas vezes a gente vê uma polícia parar um jovem branco e um jovem negro? A forma de parar, a forma de conduzir o chamado Baku, né, é diferente. É diferente. Então, a gente sabe que isso não é novo, é uma questão recorrente, mas é necessário ser denunciada. E é óbvio que também nós, na Marcha, vamos fazer esse tipo de denúncia, né? Porque a chacina do Rio de Janeiro é um marco para que a gente não deixe acontecer mais em São Paulo, mais em Brasília, mais no Sul, mais no Nordeste, mais no Norte. Então, é importante que a gente pegue este movimento da chacina do Rio de Janeiro para que a gente construa um grande movimento, para que a gente não deixe mais acontecer com os filhos das mulheres pretas, das mulheres brancas, de mulheres nenhumas. Nenhuma mãe merece ter que dar conta do seu filho morto pela polícia, né? A polícia, ela serve, e com certeza, como agente de proteção,
não como repressão apenas, né? E esse é um debate que acho que é importante a gente fazer, né? O Rio de Janeiro é um dos modelos, é um dos movimentos que a gente enfrenta, mas a gente tem isso na nossa história, né? Então, a gente precisa ser um debate recorrente de como essa relação segurança pública deve se dar nas comunidades, e principalmente nas comunidades periféricas. Berenice, onde, como você disse, tem 2 recortes fundamentais, cor e classe social. Eu acho muito importante a gente deixar bem claro que, geralmente, passa-se a impressão de que quem tem uma opinião mais crítica a essas ações da polícia é como se fosse uma crítica ou uma intolerância com a polícia. E não se trata disso. A gente sabe que a polícia é importante, ela é necessária, ela tem um papel a cumprir na sociedade. O problema é que existe um projeto que faz da polícia instrumento de eliminação do outro. Então, é o policial que é preto, que também sai da periferia, porque eu não conheço, e imagino que ninguém que está nos acompanhando aí conhece um policial que veio de uma família rica. Isso simplesmente não existe. Por algumas condições, um policial pode até terminar a vida rico. E aí a gente sabe do que, eventualmente, ele pode ter feito para isso. Mas, em geral, não é a origem da polícia, não é família rica. É geralmente família pobre, periférica, preta. E aí, essa pessoa é colocada depois como um instrumento de eliminação do outro, do ser igual. Então, muitas vezes, 2 coleguinhas cresceram juntos ali e, lá na frente, um desviou para o crime, sabe-se lá por os motivos que isso acontece, e outro se torna um policial, e muitas vezes esse policial tem que eliminar aquele que foi seu colega um dia. Infelizmente, essa é a realidade do Brasil. Esse é um assunto que precisa ser debatido com a seriedade que ele merece, e eu acho que a marcha ter essa pauta, eu acho super importante, porque ninguém melhor do que as mães que passam pela dor de criar o filho muitas vezes sozinha nesses ambientes, depois ter que sepultá-lo muitas vezes antes de completar 18 anos. Então, quem tem condições de fazer esse debate com propriedade é quem passa por esse processo. Então, acho que o teu registro aqui também é muito válido nesse sentido. Mais alguma questão que você gostaria de tratar? Eu queria tratar rapidamente, a gente vem também de uma conferência, eu acho que é importante fazer um registro. A gente vem de uma conferência de mulheres, né? Agora acabamos de fazer uma conferência para concretizar um plano nacional de política para as mulheres. É importante fazer um recorte dessa conferência, onde a gente teve um Conselho Nacional do Direito das Mulheres. Ele fez um planejamento extremamente interessante, onde as mulheres negras tinham 50% das vagas para essa conferência. Então, isso é óbvio, deu para essa conferência uma outra, a cor, né? Pelo menos metade da cor é da cor, que realmente é do Brasil. Então, as mulheres pretas tiveram muitas ações nessa conferência. Acho que a gente pensou a conferência, e eu falo de lugar que eu estou, do Conselho Nacional do Direito das Mulheres, a gente pensou na participação de políticas para as mulheres, inclusive fazendo esse recorte, né, de pensar a questão da cor, de onde vem, das ribeirinhas, das mulheres LGBTs, para que as mulheres pudessem falar delas, sobre elas, e fazer políticas para elas. Não que alguém falasse e fizesse políticas por elas, mas que tivessem mulheres fazendo políticas para o espaço que ela representa. Então, isso foi fundamental. Acho que a gente saiu de uma conferência extremamente exitosa, uma das maiores conferências. Fizemos conferências livres e escutamos as mulheres no Brasil inteiro, né? Chegamos onde a gente tinha dificuldade de chegar, ao Brasil mais profundo, né? E isso foi fundamental, porque a gente construiu uma das maiores conferências do Brasil, depois de tanto tempo sem conferência, né? Que é isso também. A gente também estava 10 anos sem conferência. Viver essa diferença de ter um governo democrático popular e ter o momento que nós vivemos no Brasil anteriormente. Então, dá a possibilidade de a gente dialogar sobre as políticas públicas, né? E a construção desse plano, certamente, ele vai representar o que nós tivemos na conferência, né? Política para as mulheres, também olhando na perspectiva das mulheres pretas. Então, a gente vai ter muito trabalho para consolidar esse plano, mas um plano que foi dialogado e construído pensando exatamente na população maior do Brasil, que são as mulheres pretas, e pensando também na perspectiva de como a gente vencer os problemas que a gente hoje tem com tanta grandiosidade vamos dizer assim, nesse setor, né, onde as mulheres se organizam, as mulheres trabalhadoras se organizam, né? As mulheres pretas estão
no mercado do trabalho, estão no trabalho mais precarizado, estão no mercado terceirizado, enfim, é nos espaços onde elas mais se encontram, a maior parte dessa população, da população das mulheres negras. Então, é para isso que a gente pensa também, dialogou na construção da conferência, de pensar este olhar para as mulheres que mais sofrem a partir da ausência, de muito tempo de ausência de Estado olhando com mais cuidado, né? São muitos desafios e esses desafios a gente vai trazer para a marcha. Vamos trazer com muita alegria, com muita cor, como é da nossa essência, mas também trazer com muita seriedade, porque nós temos pautas importantes que nós queremos dialogar e construir, não só no Distrito Federal, mas também em todo no Brasil. A gente quer que o governo federal olhe para a Marcha das Mulheres Negras com o mesmo cuidado que olha para a Marcha das Margaridas, que nós também valorizamos e estamos nela, né? Mas que o governo federal nos receba e que a gente tenha aí uma proposição importante para esse dia, que é o dia 25. Né? E aí nós vamos estar, inclusive, nos 21 dias de ativismo, que é um assunto que depois a gente pode vir debater, né? Que tem muito a ver com a violência que também sofrem as mulheres. Muito bem, e a gente está caminhando aqui para o final, mas tem uma questão que eu não posso deixar de tratar, de abordar aqui com a Berenice, que é do Conselho Nacional de Mulheres, que está na organização dessa marcha super importante que vem aí, no dia 25 de novembro, aqui em Brasília. Berenice, diz respeito a essa discussão, a gente está, como eu falei, hoje, dia 5 de novembro, e já tem um debate aí que dura quase um mês, que é a indicação que o presidente Lula vai fazer para de um ministro ou ministra para ocupar a vaga ali que era do ministro Luiz Roberto Barroso, né, que se afastou do STF, e o presidente Lula tem, então, a tarefa aí de indicar um nome, né, seja um homem ou uma mulher. E num momento ali surgiu uma pressão na sociedade de que fosse uma mulher, e sendo uma mulher que fosse uma mulher negra. Como é que vocês debatem isso lá na marcha, na organização da marcha? Como é que esse assunto bate para vocês? Por que até agora as indicações todas são de que deve ser um homem e um homem branco, e não uma mulher e uma mulher preta? A gente tem muita esperança de que nessa perspectiva, desse olhar para este espaço que hoje tem se demonstrado cada vez mais importante para o país, que é o judiciário, né, e na Suprema Corte, que ela tem uma representação feminina, né? Primeiro porque, assim, as mulheres têm feito muito esse diálogo dos espaços de poder, né? E este é um momento, como eu disse, desde que eu entrei aqui hoje, do espaço democrático, da gente poder consolidar a democracia e a gente poder avançar na democracia. E avançar na democracia significa a emancipação das mulheres. E emancipar a mulher, para que a sociedade também se emancipe, a gente precisa colocar as mulheres nos espaços mais altos do poder, né? Nós tivemos aí, como você diz, a presidenta Dilma foi impeachmentada no momento mais difícil. Foi um momento em que nós tivemos uma crise no Brasil, né? De democracia, de soberania. Então, a gente acha que, e aí nós desejamos muito que o presidente Lula, ele olhe com este cuidado que ele tem a olhar as políticas, né? Da importância de ter neste espaço uma mulher. E é óbvio que a gente faz aí um apelo ao governo Lula para que seja uma mulher negra, uma mulher preta. É uma representação muito forte do governo democrático, né? Um espaço de poder, um dos maiores do judiciário, o maior do judiciário, você ter uma mulher. E, sobretudo, ter uma mulher preta. Deixa um recado muito importante para a população e para a sociedade, né? De que a gente está sendo olhado e que as mulheres são consideradas, e as mulheres pretas têm o seu espaço e têm o seu valor, né? Tem o seu reconhecimento. Então, a gente espera mesmo que o presidente Lula, apesar da gente entender do processo de construção e indicação de um ministro, dos momentos que a gente, que essa democracia ela está vivendo, né? O Congresso que nós temos, a disputa e as divergências políticas que nós temos no Brasil, mas é importante que o presidente Lula ele tenha aquele senso que tem sempre, de cuidar do olhar para a inclusão. Então, incluir e valorizar o espaço da mulher e, sobretudo, da mulher preta naquele espaço seria um grande recado, um grande recado. E a gente ainda não perdeu a esperança, né? Esperançar, como diz Paulo Freire, é o sempre fundamental. E vamos esperar e vamos mandar um recadinho para o presidente Lula. Presidente Lula, as mulheres esperam que você olhe para a gente com esse cuidado e que nomeie uma mulher preta para o judiciário. Vejo que aí não é uma espera só de quem... É uma espera na perspectiva de Paulo Freire, é de esperação mesmo. Tem que ter uma ação que leva a que esse resultado aconteça. E é bom também que se diga, né? Existe
temos mulheres pretas qualificadas para Exato, cargo, né? exato. Nós temos mulheres preparadas. Nós não estamos dizendo aqui de fazer um favorzinho, de jeito nenhum. É um grande serviço ao Brasil, porque nós vamos ter temos mulheres preparadas para esse desafio. Então, a gente não quer que colocar qualquer mulher. A gente quer que coloque mulheres que estão preparadas para isso. E nós temos mulheres pretas preparadas para esse debate. Então, a gente não tem medo dessa discussão, porque as mulheres que nós estamos, inclusive, vários nomes surgiram, não vou nem tensionar aqui dizendo um nome ou outro, mas todos os nomes que surgiram como grande competência, grande possibilidade de fazer aquele judiciário um outro espaço de transformação, porque são mulheres qualificadas, com muita capacidade de fazer o trabalho que é necessário naquele espaço jurídico. Então, o presidente Lula não é favor, é reconhecimento. As mulheres estudaram, se prepararam, estão aptas a assumir essa e qualquer outra função aí. Então, o senhor, por favor, preste atenção, rapaz. Berenice, estamos chegando ao final, como eu disse aqui da nossa conversa. Quero saber se eu deixei de fazer alguma pergunta que você considere relevante. Se eu não fiz, agora você tem a oportunidade de falar sobre o que você quiser. Não, de jeito nenhum. Eu só quero terminar aqui convidando todas e todos para que a gente possa fazer uso deste canal, que é tão importante para a educação, que a gente possa, aí, nos próximos dias, nós estamos vivendo neste mês, né, o mês da consciência negra, neste mês, a grande marcha das mulheres negras, e que a gente possa ter, não só no mês de novembro, mas que a gente possa fazer deste debate um debate importante da população, de como a gente olhar sobre e valorizar a maior parte da população brasileira, que é uma população negra. Né? E que a gente possa ter isso como um reconhecimento da nossa cultura, mas principalmente como uma possibilidade da gente olhar esse Brasil diverso e plural de forma a ficar muito feliz com uma pluralidade que esse país traz, alegria, da diversidade, dos conceitos que a gente tem. O Brasil é um país muito forte em cultura e que a gente valorize. E essa valorização passa pela valorização da cultura negra. Então, que o mês da consciência negra seja um mês de repensar. A gente vivenciou, e eu falo isso, porque nós vivenciamos 4 anos muito difíceis, né? A gente vivenciou 4 anos de muito racismo, todos os tipos de preconceito saíram de todos os armários, todas as gavetas, né? Porque se é possível que um presidente, um chefe maior, seja uma figura preconceituosa, racista, misógina, todo mundo pode ser, né? Então, a gente tem que fazer, deste momento, a desconstrução desses 4 anos horríveis que nós vivemos, de muitos preconceitos. Então, que esse mês também seja um mês da gente fazer esse repensar, né? Esse olhar para o Brasil colorido, diverso, que a gente tem, que a gente valorize isso. Né, que a gente possa ouvir o nosso hino nacional pensando nas várias crianças e com a diversidade das crianças que estão na sala de aula, aprendendo que o país é um país que resiste, né? É um país que luta sempre para continuar crescendo com essa unidade. Então, é um mês da gente fazer repensar muito as nossas atuações. Então, e aí olhar para a marcha e eu quero terminar convidando também, né? Convidar a todas, não só as professoras, professores, orientadores do Brasil inteiro para participar desta marcha, mas para convidar toda a população do DF e todas as mulheres do Brasil para que a gente possa fazer a maior marcha e a mais bonita marcha da história da Marcha das Mulheres Negras, que vai fazer história. Essa é a segunda, mas a gente não vai abrir mão de fazer a marcha que ela tenha uma maior... tem menos tempos, né? Que não seja daqui a só 10 anos, mas que a gente possa construir a marcha daqui a 2, 3 anos, que a gente possa fazer grandes marchas. E que, é claro, que a população do Distrito Federal também abra as portas para essas mulheres pretas que estão vindo para cá marchar com uma política, com uma pauta muito importante, muito fundamental, que é de fazer crescer o Brasil, mas sob a perspectiva da diversidade, da pluralidade que a gente tem nele. É isso aí, com esse convite da Berenice Dark, que é representante aqui nessa conversa da CNTE, secretária da Mulher na CNTE, secretária da Mulher também no Simpro DF,
então que deixou esse convite muito importante, que eu acho que você que nos acompanhou até agora. Lembra que eu falei lá no começo do programa que você ia gostar desse programa? Com certeza você gostou muito, então aproveita agora, compartilha o link aí nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, todos os seus grupos, manda esse link para que mais gente fique sabendo desse grande evento que vai acontecer em Brasília no dia 25 de novembro, a partir das 8 horas da manhã, com concentração no Museu da República, mulheres do Brasil todo e as mulheres aqui do DF, e os homens também, porque essa é uma marcha que todo mundo tem que se somar para fazer um grande evento. A marcha que aconteceu em 2015, portanto há 10 anos, reuniu 100 mil pessoas. Imagina isso, 100 mil pessoas aqui em 2015. A expectativa para esse ano é muito maior, talvez chegando aí, quem sabe, a 1 milhão de pessoas marchando em Brasília por uma causa muito justa, que é o bem viver, pautada aí pelas mulheres pretas, nessa marcha das mulheres negras aqui do Brasil. Então é isso, para você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Próxima semana a gente está de volta com um novo tema aqui, discutindo com vocês. E aí, só te pedir mais uma vez, compartilhe esse link, vamos fazer mais gente tomar conhecimento desse grande evento. Grande abraço, até a semana que vem. Até lá, tchau, tchau.